Olá pessoal, eu sou a Kate, professora da disciplina de Cálculo 1 e eu preparei uma revisão do conteúdo que nós vimos até agora, que foi limite, continuidade e derivada. Trouxe aqui as principais propriedades que vocês mais utilizam nas listas de exercícios e aquelas que eu percebi que vocês estão com maior dificuldade. Bem, vamos começar por limite. Nós temos os limites das funções constantes. Qual que é o limite da função constante? É a própria constante. Vamos ver também o limite da função polinomial, o limite da das funções racionais e o limite fundamental, que são aquelas que envolvem as funções trigonométricas. A função constante é aquela função que assume um único valor. Vamos considerar aqui o domínio dessa função como sendo o conjunto dos números reais. Então, para qualquer que seja x, a função f vai assumir um único valor constante igual a c. Por exemplo, f de x igual a 2. O limite dessa função vai ser o próprio 2, independente de quem seja a. Por quê? Ao substituir a na função f, ela vai assumir o valor 2. O limite, nós precisamos lembrar que ela é uma aproximação. Ela não é calculada no ponto A, mas sim em valores próximos de A. E a função constante, ela não muda. Como ela não muda, o limite dela vai ser ela mesma. No nosso exemplo aqui, o próprio 2. Então, nós temos que o limite da função constante f de x igual a c é igual ao próprio c para qualquer que seja o ponto A, tal que x está tendendo a A. Tá? Se nós colocarmos c igual a 1, então o limite dela vai ser 1. Se c for igual a 2, o limite dela vai ser 2. Se c for igual a 3, o limite dela vai ser 3. Então, aqui é só o próprio valor constante. Bem, agora que nós já sabemos que o limite da função constante é a própria constante, outros limites importantes são das funções polinomiais. Da função polinomial, nós só precisamos substituir o valor lá de A, o qual o x está tendendo a A. Como assim? O que seria uma função polinomial, por exemplo? Seria funções do tipo x ao cubo mais 2x mais 1. É um exemplo de função polinomial. O que seria o limite Então, como é que nós calcularíamos esse limite? Observe que aqui, se nós substituirmos 1 no valor do x, não teremos nenhuma indeterminação. Então, neste caso, quando não há indeterminação, por exemplo, divisão por zero, nós podemos substituir diretamente aqui, sem problema. Então, esse limite ficaria como? Só substituir 1 por x, então nós vamos ter 1 ao cubo, mais 2 vezes 1, mais 1, que é o próprio
vai dar 4. Ou seja, o limite quando x tende a 1 de x ao cubo mais 2x mais 1 é 4. Então, para a função polinomial, como não há indeterminação, nós substituímos aqui esse valor, o qual o x está tendendo, direto na expressão. São funções desse tipo, f de x dividido pela função g de x. Lembre-se que nós não podemos dividir por zero. Então, aqui nós temos que ter a condição de g diferente de zero. Mas vamos pensar numa função do tipo... Vamos pensar no seguinte. Vamos supor que o limite de f de x é igual a L1, quando x tende a A, e também quando x tende a A, o limite de g de x é igual a L2. Se o limite aqui da g de x, que é o L2, for diferente de zero, então se o limite da f de x, se o limite da g de x, que é o L2, for diferente de zero, o limite da fração f de x por g de x vai ser igual a L1 dividido por L2. Porque observe que aqui nós não vamos ter indeterminação, nós não vamos ter divisão por zero. Independente de quem seja L1. L1 pode ser zero. Agora, vamos pensar, por exemplo, na função Vamos pensar nas funções f de x igual a x ao quadrado menos 4 e g de x igual a x menos 2. O limite da função f de x, quando x tende a 1, vai ser quem? Aqui é uma função polinomial. Então, como nós vimos anteriormente, basta nós substituirmos o valor aqui direto no x. Então, isso aqui vai nos dar 1 ao quadrado menos 4, que é menos 3. E o limite da função g, quando x tende a 1, também uma função polinomial, nós podemos substituir diretamente, isso vai nos dar 1 menos 2, que é menos 1. Observe que tanto o limite da f quanto o limite da g são números reais diferentes de zero. Então, o limite
Isso nos dá que o limite, quando x tende a 1, de f de x dividido pela função g de x, vai nos dar menos 3 dividido por menos 1, que é 3. Vamos pensar nesse mesmo exemplo, considerando f de x como sendo x ao quadrado menos 4 e a g de x como sendo x menos 2. Quem é o limite quando x tende a 2 de f de x dividido pela função g de x? Observe que se nós substituirmos 2 na função f, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, menos 4, que vai dar 0. Se substituir 2 na função g, vai ficar 2 menos 2, que é 0. Então, nós não podemos aplicar que o limite da razão é a razão dos limites. Mas observe que, nesse caso, nós podemos fatorar. O que seria fatorar? Encontrar as raízes aqui de x ao quadrado menos 4. Então, x ao quadrado menos 4, nós podemos escrever como x menos 2. Vezes x mais 2. Então, nós temos x menos 2 no numerador e x menos 2 no denominador. Nesse caso, um número dividido por ele mesmo é sempre 1. E nós obtemos que o limite da função f de x dividido pela função g de x quando x tende a 2 é o mesmo limite da função x mais 4 quando x tende a 2. Aqui nós temos uma função polinomial, não há indeterminação, então nós podemos substituir o 2 direto na expressão, que nós vamos obter 2 mais 4, que é 6. Existem outros casos de zero dividido por zero, de menos infinito dividido por menos infinito, mais infinito dividido por mais infinito. Esses casos, eles são tratados pela regra de L'Hopital, mas aí vai depender das condições, tá? Alguns limites importantes que vocês precisam saber sobre funções racionais são o limite quando x tende a 0 da função 1 dividido por x elevado a r, onde r é um número natural. Esse limite aqui é mais infinito. Para vocês observarem isso, basta jogar valores bem pequenos, positivo, próximo do zero, aqui no lugar do x. E aí aplicar a divisão de fração. Então, esse limite aqui é importante para vocês saberem para resolver todos os exercícios que envolvem tanto limite quanto derivada e continuidade. Outro exemplo de limite
Agora, tendendo a zero pela direita, esse limite é mais infinito. E se tender a zero pela esquerda? Agora vai depender. No primeiro caso, nós temos que independente de R natural, ele sendo ímpar ou par, vai ser sempre mais infinito. No segundo caso, para R números ímpares, esse limite vai ser menos infinito e R par vai ser mais infinito. Então, no primeiro caso aqui, nós obtemos que o limite No primeiro caso, nós temos que o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, é igual ao limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela esquerda. Desculpa. No primeiro caso, nós temos que o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, é igual ao limite de 1 sobre x ao quadrado, que é igual ao limite de 1 sobre x ao cubo, e assim sucessivamente. Já no segundo caso, vai depender. Esse limite aqui, quando R for ímpar, vai ser menos infinito, e quando R for par, vai ser mais infinito. Ou seja, então, o limite quando x tende a zero pela esquerda de 1 sobre x vai ser igual ao limite quando x tende a zero pela esquerda de 1 sobre x ao cubo, 1 sobre x à quinta, 1 sobre x à sétima, 1 sobre x à nona. O que é importante é que vocês observarem a potência do x. Se for ímpar e ele tender a zero pela esquerda, ele vai para menos infinito. Se for par e ele tender a zero pela esquerda, ele vai para mais infinito. Agora, se ele tende a zero pela direita, independente da potência, ele é sempre mais infinito. Essas duas propriedades, elas nos ajudam a resolver funções racionais. Vamos pensar na seguinte função. Três x ao quadrado mais 2 dividido por 9x ao cubo mais 1. Essa é uma função racional. Observe que a maior potência do dessa função é x ao cubo. E essa potência, ela é maior do que a maior potência do numerador. Vamos calcular o limite
de 3x ao quadrado mais 2, dividido por 9x ao cubo mais 1, quando x tende a mais infinito. Se nós substituirmos o mais infinito no lugar do x, ficaríamos com mais infinito dividido por mais infinito. Isso é uma indeterminação. Então, quando a potência do denominador for maior ou igual à potência do numerador, nós dividimos toda a expressão pela maior potência do denominador. Como a maior potência aqui é x ao cubo, então nós vamos dividir toda a expressão por x ao cubo. X ao quadrado dividido por x ao cubo, isso vai nos dar x ao quadrado dividido por x ao cubo vai nos dar 1 sobre x. Como aqui nós não podemos dividir 2 por x ao cubo, vamos manter 2 por x ao cubo. X ao cubo dividido por x ao cubo é 1, mais 1 dividido por x ao cubo. Bem, agora observe que quando x tende a mais infinito, nós vimos que a expressão 1 sobre x, ela tende a 0. Quando x também tende a mais infinito, a expressão 2 sobre x ao cubo, ela também tende a 0. Quando x tende a mais infinito, a expressão 1 sobre x, ela também vai a 0. Aqueles limites do slide anterior. Agora nós temos o quê? 0 no numerador dividido por 9. Nós transformamos uma indeterminação em uma expressão que não é uma indeterminação. Nós não dividimos por menos infinito, ou mais infinito, ou 0. E 0 dividido por 9 é o próprio 0. Então, o limite dessa função f de x, quando x tende a mais infinito, é 0. O que nós aplicamos aqui foram aqueles limites lá de 1 sobre x elevado a r. O principal limite fundamental é o limite de seno de x dividido por x. Observe, se nós substituirmos 0 no seno de x por x, nós vamos ter que o seno, como o seno de 0 é 0, nós temos 0 dividido por 0. Isso é uma indeterminação, isso não pode acontecer. Então, esse limite aqui é possível mostrar que ele é 1. Há várias formas de mostrar esse resultado. Uma das formas é aplicando a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital diz o seguinte: se você tem um dos principais limites fundamentais é esse limite, o limite de seno de x dividido por x quando x tende a 0. É possível mostrar que esse limite ele é 1. Vamos aplicar esse limite para obter o limite da seguinte expressão.
Se nós substituir zero no lugar do x, nós teríamos zero dividido por zero, o que é uma indeterminação. Mas vamos utilizar o limite fundamental para resolver esse problema. Observe que o argumento no limite fundamental é igual ao denominador, o próprio x. Então, precisamos transformar essa expressão nessa forma, de seno de 3x dividido por algo que nós transformamos no limite fundamental. Como é que nós fazemos isso? Aqui aparece 3x, então no denominador tem que aparecer 3x também. Então, vou reescrever essa expressão como sendo aqui nós temos 3x, tem que aparecer o 3x. Ó, se nós multiplicarmos por 3 e dividirmos também por 3, nós mantemos o seno de 3x. Só que só multipliquei por 1. Aqui, na expressão, no denominador, como aqui aparece 5x, eu vou multiplicar por 5 e dividir por 5. Apareceu o 3 e apareceu o 5, só que precisa aparecer o x. Então, aqui vou multiplicar por x e dividir por x. Essa expressão toda, ela é a mesma que essa expressão, só multipliquei por 1. Porque esse 3 vai cancelar com esse 3, o 5 cancela com o 5 e esse x vai cancelar com esse x. Aqui nós temos uma divisão de fração. Agora nós podemos aplicar o limite fundamental. Lembre-se que o limite de uma constante é uma constante, então o 3 sai. O 5 também é uma constante, então o 5 ele sai do limite. E nós ficamos com a expressão observe que o argumento 3x é igual ao denominador 3x. O argumento 5x é igual ao denominador 5x. Então, aqui nós obtemos, aqui nós temos uma fração racional. Esse limite aqui, pelo limite fundamental, ele é 1 do numerador. E esse limite também do denominador, pelo limite fundamental, ele também é 1. Então, aqui nós obtemos que esse limite é 3 sobre 5, que é a constante multiplicado por 1 dividido por 1. Ou seja, 3 dividido por 5. Em expressões dessa forma, vocês têm que sempre transformar o argumento no denominador.